Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à resolução de 5 questões acerca dos tópicos porcentagem e matemática financeira, né? E dentro do tópico de matemática financeira a gente foca aí em juros simples e juros compostos, beleza? Espero que você esteja estudando, que você tenha tentado responder essas questões e que agora você venha aqui assistir a resolução para dar uma subida de nível nos teus estudos, tá bom? Que Papai do Céu te abençoe e nunca esqueça, desistir nunca foi e nunca será uma opção. Estamos juntos rumo à tua tão sonhada aprovação. Questão de número 1. Diz assim pra gente: uma pessoa aplicou 2/5 do seu capital no regime de juros simples, beleza? A taxa de 8% ao ano e o restante, vou até mudar de cor, e o restante do seu capital foi aplicada a taxa de juros simples de 10% ao ano. Ao fim de um ano, as duas aplicações renderam juntas R$ 460. Nessas condições, julgue os itens a seguir. Os juros gerados pelas duas aplicações correspondem a 10% do capital aplicado? Galera, provavelmente não. Por quê, professor? Porque, veja, tem uma taxa que é de 8% e tem uma taxa que é de 10%. Só que essa taxa de 10% é em relação a uma parte, essa taxa de 8% é em relação a outra parte. Quer dizer que quando eu juntar, é evidente que não vai dar 10%, porque teria que ser 10% de taxa em relação ao todo. Ou essa taxa aqui teria que ser maior que 10% para compensar. Então, numa questão dessa, se a gente não sabe fazer o cálculo, por lógica, a gente já entende que é falso. Tá bom? Mas vamos fazer o cálculo, professor. Vamos lá. Não sabemos qual o capital inicial aplicado. Lembrando, galera, que a gente pode chamar o capital de principal ou de valor inicial. A gente não sabe. Então, eu vou chamar o capital de X ou de C, tanto faz. Chamar de C, para você lembrar que é o capital. Tá bom, professor? Bom, juros simples, a gente pode calcular, se você quiser utilizar a fórmula, fazendo capital vezes a taxa vezes o tempo. É o famoso CIT, Companhia Inimiga do Trabalho. Tá bom. A primeira aplicação, vou chamar de juros 1, ela foi feita com 2/5 do capital. Então, é 2/5 de C, que é o capital. O de, o da, o do significam multiplicação. Então, vai ficar 2/5 vezes C. Então, no lugar do C aqui, ó, que é o capital, que é o valor que foi aplicado, eu coloco 2/5 de C. No lugar da taxa, bom, eu estou avaliando a primeira aplicação. A primeira aplicação, a taxa é de 8% ao ano. Então, 8%. E o tempo, professor? O tempo é um ano. A questão fala, ó, ao fim de um ano. Galera, fica ligado. A taxa e o tempo precisam estar padronizados. Como assim, professor? Se a taxa está ao ano, o tempo precisa estar em anos. Se a taxa está ao mês, o tempo precisa estar em meses. Beleza, professor. A taxa e o tempo sempre padronizados. O tempo, coloca como observação aí no teu material de estudos, o tempo sempre acompanha a taxa. Então, o juros 1 será 2 vezes C vezes 8 vezes 1 dá 16C sobre 5 vezes 100, né, lá embaixo, dá 500. Então, isso aqui é o primeiro juros. Juros 2, agora vamos pensar. Se aplicou 2/5, galera, o que é 2/5? É uma barrinha que eu quebrei em 5 partes, concorda comigo? E pintei 2. Se eu pintei 2, sobrou 3. Então, se na primeira aplicação foi 2/5, que é essa região daqui, na segunda aplicação vai 3/5. Então, agora no lugar do capital, vai ficar 3/5 de C. No lugar da taxa, na segunda aplicação é 10%. Então, 10%. E no lugar do tempo 1, multiplicando, vai dar 30C, concorda? Sobre 500. Tá bom. Agora eu vou apagar isso aqui, tá? A questão fala sobre os juros totais gerados pelas duas aplicações, por ambas as aplicações. Então, eu vou somar esse valor mais esse valor. Tá bom, professor. Então, eu vou fazer 16C sobre 500 mais 30C sobre 500 igual aos juros total, que a questão fala que é 460. Galera, ali, na soma das frações,
os denominadores estão iguais, são ambos iguais a 500. Então a gente repete o 500 e executa a operação de adição. 16 mais 30 dá 46C igual a 460. Não tem ninguém aqui, é 1. Veio pelos extremos, né? Vai ficar 46 vezes C, o C é como se fosse X, e 460 vezes 500. Posso passar o 46 dividindo, né? Então fica 460 vezes 500 sobre 46. E eu não vou fazer essa multiplicação, galera. Por quê? Porque eu percebo que o 460 dá para dividir por 46. Dá 10. E a gente sempre pode fazer isso quando tiver multiplicação e divisão. 10 vezes 500 dá 5.000. 5.000 é o capital aplicado inicialmente. Tá bom. 10% disso, 10% de 5.000, galera, calcular 10% de alguma coisa é só dividir por 10. Ou pode fazer do modo normal. 10%, 10 sobre 100. O dia é multiplicação. Simplifico 2 zerinhos, dá 500. Opa, então se tivesse rendido 10% do todo, teria R$ 500 de juros. Só que só tem 460. Então o item 1 é incorreto. Questão muito boa, tá? Muito boa mesmo. Olha, questão 2 sobre o mesmo tópico. Agora a gente já sabe que o capital, tá bom? O capital aqui foi 5.000, já que é a mesma questão. E ele fala assim, o juro produzido pelo 2/5 do capital foi de 160. Olha, o 2/5 do capital, os juros produzidos é essa primeira parte aqui, ó, que é o 16C sobre 500. Então, os juros produzidos pelo primeiro capital é 16 sobre 500 vezes C, beleza? Só que a gente não já sabe que o C é 500, é 5.000, então a gente vai jogar aqui, ó. Então vai ficar 16 sobre 500 vezes 5.000. Como só tem multiplicação e divisão, a gente pode simplificar aqui. Temos o 50 para dividir para 5, galera, ó. Vou fazer mais devagar para você não se perder. 16 vezes 50 sobre 500, sobre 5, dá 10, né? Ou, para ficar mais fácil ainda para você, a gente pode esquecer tudo isso que eu falei e pensar o seguinte, tem 500 para dividir para, tem 5.000 para dividir para 500. Aí dá 10, né? Não tem dúvida nenhuma. Fica 16 vezes 10, 160. Então, juros produzidos pela primeira parte do capital, que é o 2/5, é de fato 160. O item está correto. Então, nesse exercício, no 1 e no 2, nós revisamos a fórmula de juros simples, um pouco sobre fração, um pouco sobre equação, e o lembrete que a taxa e o tempo, tanto em juros simples como em juro composto, precisam estar padronizados. O tempo sempre acompanha a taxa. Se a taxa está ao mês, eu preciso colocar o tempo em meses. Se a taxa está ao ano, eu preciso colocar o tempo em ano. O tempo sempre acompanha a taxa. Galera, essa questão de número 3, ela é um pouquinho fora da curva, mas eu acredito que ela venha no teu concurso, que é sobre fluxo do dinheiro no tempo. Então, eu preciso que você preste bastante atenção aqui no que a gente vai responder agora. Olha, vê só. Um produto em uma loja é vendido à vista por R$ 1.000. Tá bom. No entanto, é possível comprá-lo a prazo em 2 pagamentos mensais, beleza? Iguais e sucessivos, no valor de 605. O primeiro deles vencendo um mês após a data da compra e o outro 2 meses, né? Nesse caso, considerando o regime de juros compostos, o custo mensal da compra a prazo é 10%. Galera, vamos lá. À vista é R$ 1.000. Deixa eu ajeitar a crase, tá ao contrário. Não tá uma crase, né? À vista é R$ 1.000. Tá bom. Eu vou comprar ele parcelado. Bom, parcelado, nós temos a primeira parcela, eu vou colocar assim, mês 1, tá bom? No mês 1, eu pago 605. Tá bom, professor. No mês 2, eu pago 605. Qual é a taxa de aplicação? Galera, aqui é o início, né? Aqui, se eu tivesse comprado, é como se fosse a data zero. Para saber a taxa, o que é que eu aconselho o meu aluno?
pegue o dinheiro que está lá na frente, né, que é a parcela projetada, e traga para o futuro. Traga para cá. Ó. Ah, professor. Quando eu trouxer esses dois valores para o presente, não é? Vai ter que somar e dar 1.000. Vamos colocar a taxa que a questão está dizendo. A taxa de 10%. Lembrando que em juros compostos, nós temos a fórmula, né? Montante é igual capital vezes 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado ao tempo. Tá bom. Galera, montante é o valor futuro. Eu não vou ficar aqui te dando só a dica final de como é que eu trago um valor lá do futuro para o presente. Não é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer você interpretar. Olha, esse 605, qual é o valor dele aqui no início? Não sei, professor. Tá, mas ele é um valor lá do futuro. Ele é o montante que eu vou pagar após acrescentar juros em um valor inicial. Concorda comigo? Concordo, professor. Então, 605 é um montante. O valor que era para ser pago sem juros, eu não sei quanto é. Chamar de X. 1 mais a taxa. Bom, eu vou botar a taxa que a questão disse. 10%. 10% é 10 sobre 100. Simplifico aqui. 1 sobre 10. Bom, dividir por 10 é voltar uma casa. 0,1. Então, 0,1. Como isso aqui é o primeiro mês, só vou voltar um mês, né? Então, o tempo é 1. Então, para achar o valor inicial, aqui dá 1,1 vezes x. Então, vai ficar 1,1. Tá? Deixa eu consertar ali. Então, o x será 605 sobre 1,1. Como é que divide? Tira a vírgula. Fica 650, avança uma casa embaixo também, sobre 11. Vamos dividir 6.050 sobre 11. Isso aqui dá 5. 5 vezes 11, 55. Sobra 5, baixo 5. Dá 5, sobra nada e bota o zerinho, né? Então dá 550. Só para você entender, o que é esse 550? É o valor dos 605 sem juros. Ou seja, se eu fosse pagar aquele valor hoje, eu pagaria, na verdade, 550, que está sem juros. Ah, professor. E para trazer os 605 do segundo mês? Aí vamos por lógica. Aí nós vamos utilizar a mesma fórmula. Vou botar aqui. Montante, capital, 1 mais I elevado a T. Bom, agora o montante é o mesmo, 605. O valor inicial a gente não sabe. A taxa é de 10%, só que agora, como ele está lá no segundo mês, o tempo é 2. Entendi, professor? Então vai ficar 605, x vezes 1,1 ao quadrado, 605, 1,1 ao quadrado é 1,1 vezes 1,1. É 11 vezes 11, dá 1,21. Então, x será 605 sobre 1,21. Vamos tirar a vírgula. Tem que andar duas casas. Em cima também. Beleza? Coloco 2 zeros. Então, vamos dividir 60.500 para 121. Isso aqui dá 5, não sobra nada, e coloco os 2 zerinhos. Então, dá 500. Então, quer dizer, galera, que aquela segunda parcela, se fosse pagar hoje, sem juros, seria 500. Então, se a taxa fosse 10%, as parcelas sem juros seriam 550 e 500. Então, o total sem juros daria 550 mais 500. Dá 1.050. Só que não é isso, na verdade. É 1.000. Então, o item está errado. Professor, então eu posso interpretar a fórmula de juro composto, montante, capital 1 mais I elevado a T, da seguinte forma. O montante é o valor futuro. O capital é o valor presente, vezes 1 mais I elevado a T. Então, se eu já souber o valor futuro e quiser o valor presente, eu deixo o valor presente igual valor futuro dividido por 1 mais I elevado a T. Claro que eu não aconselho o concurseiro a decorar isso aqui. Por quê? Só passou dividindo esse fator para lá. Então, o que é que ele tem que ver? Numa questão dessa, ele tem que interpretar. Ó. O 605 é um valor futuro. É um valor que eu pagarei ao final do primeiro mês. Esse outro 605 aqui é um valor mais futuro ainda. É um valor que eu pagarei ao final do segundo mês. Então, esse cara é um montante. Por exemplo, esse primeiro aqui é um montante que eu pagarei após acrescentar alguns juros num valor que eu não sei. Por isso que ele está no lugar do montante.
O X está no lugar do capital ali, ó, na primeira substituição, porque a gente não sabe qual foi o capital que gerou esse valor. A gente queria descobrir exatamente ele, tá bom? Chama-se fluxo de dinheiro no tempo. Próxima questão. No item é apresentada uma situação hipotética para a gente julgar em verdadeiro ou falso. Uma aplicação financeira no valor de 150 mil, olha, 150 mil é o valor da aplicação, então é o capital. É efetuada no prazo de 3 anos, então o tempo são 3 anos. Há uma taxa de 20% ao ano. Então a taxa é 20% ao ano. Olha, a taxa está ao ano, o tempo está em anos. Segue. Capitalizado anualmente. Nessa situação, o montante final no terceiro ano será superior, ou seja, maior do que 255.500. Vamos ver. 255 mil, perdão. Montante é capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Vamos lá. Montante é igual capital 150 mil. 1 mais I. A taxa é 20%, então 20 sobre 100. Dividir por 100 é voltar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, 1, 2. Dá 0,2 ou 0,20. Elevado ao tempo, que é 3. Então, o montante será 150 mil e 1,2 ao cubo. Galera, 1,2 ao cubo é 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Esquece 1,2. Pensa assim. Quanto é 12 vezes 12? 144. 144, só que eu volto duas casas. Ainda vou multiplicar por 1,2. Então, 144 vezes 12 dá 882. E agora repete 144. Vamos somar. Dá 8, 12 vai 1, 7. E agora, na verdade, é 1,44 vezes 1,2. Tem 1, 2, 3 dígitos após a vírgula. A gente volta 3 casas. Então, vai ficar 150 mil vezes 1,728. Vou apagar esse rascunho aqui do lado. Beleza? E agora pensa comigo. Como é que a gente faz essa conta? Evidentemente, a gente pode multiplicar normal e depois voltar 3 casas. Ou a gente pode cortar 3 zerinhos aqui, que é como se fosse o 1000, e avançar 3 casas aqui, ó. Então fica 150 vezes 1.728. Então vamos multiplicar para a gente saber qual é o capital. Pego o 1.728 e multiplico por 15. Depois é só colocar o zerinho. Tá bom? 5 vezes 8 dá 40, vai 4. 5 vezes 2 dá 10, com 4 que subiu dá 14, vai 1. 5 vezes 7, 35, subiu 1, 36, vai 3. 5 vezes 1, 5, com 3 que subiu dá 8. 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 7 dá 7, 1 vezes 1 dá 1. Vamos somar? 0, 12 vai 1, 9, 15 vai 1, 259 e 20. Aí eu coloco o zerinho, 259.200. É um valor superior a 255 mil? É sim, professor, é muito superior. Mais de 4 mil reais acima. Então o item tá certinho, lindo e maravilhoso. Galera, só nesse bloco, até aqui ainda tem a questão 5, mas só nesse bloco de questões, a gente já revisou praticamente todos os tópicos importantes de matemática financeira para o seu concurso. Fica ligado nisso, tá? Julgue o item subsecutivo, considerando o empréstimo no regime de juros simples, uma taxa de 6% ao mês. O montante será o dobro do capital em menos de um ano? Galera, vamos lá. Juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Montante é o valor final de uma aplicação. Montante é o capital mais os juros. Para o montante dar o dobro do capital, vamos supor que o capital é, sei lá, R$1. Então, se o capital é R$1, para o montante dar o dobro, o montante tem que dar 2. Então, os juros tem que ser R$1. Ou seja, para o montante dar o dobro do capital, os juros tem que ser igual ao capital. Porque aí fica montante igual, capital mais capital, 2 capitais. E você bota o valor que você quiser para o capital. Estou botando 1 porque eu quero. O juros vai ter que ser 1. O capital é 1 e assim o montante dobra. A taxa é 6%, 6% e o tempo eu vou descobrir. Então vai ficar 1 vezes 6 vezes T, 6T sobre 100
igual a 1. Não tem ninguém, coloca 1 aqui, meio pelos extremos. 6t igual a 100. O t será 100 dividido por 6. Vamos dividir? 100 dividido por 6. Dá 1, sobra 4, baixo 0. 40 para 6 dá 6. Então vai dar aproximadamente 16 meses. Galera, 16 meses é mais do que um ano. A questão fala que é menos que um ano. Um ano tem 12 meses. Então, para o capital dobrar com essa taxa, o tempo tem que ser 16 meses e não menos de um ano. Então, questão errada. Aqui está o gabarito. Espero que você tenha gostado, compreendido. Que Papai do Céu te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.